Opa, novamente estamos aqui para gravar a segunda parte da aula Era Axial, a aula 5 dos nossos estudos aqui. E como nós terminamos o último vídeo, estávamos falando sobre o mundo antigo. E estávamos falando como aquelas cosmovisões estavam mudando no surgimento dos grandes doutrinadores. Zaratustra, Zaratustra, Zoroastro, eh, Isaías, o próprio Confúcio, nós tínhamos lá o Buda na Índia, então todos esses nomes, e Pitágoras na Grécia, não podemos esquecer, todos esses nomes, então geraram uma mudança no mundo, uma aproximação entre os povos. Mas antes de prosseguir, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já parou para pensar o que você acha sobre o porquê que nós falamos civilização ocidental? Dá uma olhada aqui. Por que nós falamos civilização ocidental? Você tem ideia de quando isso começou? O que isso significa? É lógico, gente, depende muito do ponto de vista. O que era o Ocidente no mundo antigo depende do ponto de vista de onde se vê. Óbvio. Quem está falando assim, olha, aqueles são ocidentais, é o pessoal que mora lá no Oriente. Só para você ter uma ideia, o mundo antigo, quando você olha assim para o mapa mundi, né, o mundo antigo não tinha América. Boa parte ali da Oceania não era explorada ainda, e já havia gente lá, mas não era explorada, a mesma coisa na América, não era conhecida ainda. O mundo antigo não era como nós conhecemos hoje. Você tem que pensar que para um mundo antigo que interessava mesmo, não sei se você consegue perceber esse mapa ali, uma ampliação daquele último, você vai ver o seguinte, ali nós temos à esquerda a Espanha, e lá na ponta direita nós temos a China, aquele parte bem grandona ali, a China. Né? Quando a gente fala Oriente e Ocidente, a gente tem que entender essa divisão aí. Ó. O Oriente vai mais ou menos ali da Ásia Menor em diante, ok? Que a gente pode chamar ali de período oriental, Palestina para lá, vai, para ser mais exato. Tá? E aí você divide o Oriente em três partes. O Oriente Próximo, aquela parte ali da Arábia, aquele pessoal ali da, do Irã, do Iraque. Depois você tem o Médio Oriente, ou o Oriente Médio, né? Assim, mais propriamente dito ali, Irã, Iraque. Tá? E lá na frente, o Extremo Oriente, né? A Índia, a China. Isso é tudo ponto de vista de quem está no Ocidente. Então, veja, essa divisão de mundo depende muito do ponto onde você está. E quando é que isso começou a se tornar mais claro? A gente hoje diz o seguinte: a gente fala assim, puxa, civilização ocidental. Então, existe uma espécie de ideia, diferença entre os povos do Oriente e os povos do Ocidente. Qual será essa diferença, não é isso? Bom, vamos pensar o seguinte: deixa eu voltar aqui alguns slides. Tá? Para os chineses, a Grécia era o Ocidente. Para os gregos, a China era o Extremo Oriente. Que longe, não é isso? Mas deixa eu falar um pouquinho sobre esses camaradas aqui, o surgimento da filosofia. Na verdade, eu falei para vocês há pouco, né, que nós temos Pitágoras como um dos grandes nomes, mas não só Pitágoras, Tales de Mileto e toda uma escola de filósofos matemáticos que vão surgindo ali no século VI a.C. Esse século VI ali na Grécia vai ser um período de grande mudança do pensamento. Deixa eu voltar um pouquinho, deixa eu falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui, o que é a filosofia em si. Bom, os filósofos, na verdade, estavam vindo do mundo antigo. E no mundo antigo, como nós vimos no vídeo passado, as pessoas tinham uma ideia mítica de mundo. Eles organizavam a realidade física a partir de uma percepção metafísica de mundo, de um entendimento metafísico. Na Grécia Antiga, na Grécia Arcaica, como nós falamos, as coisas não eram muito diferentes. Eles também intuíam a ideia de deuses criadores, de deuses organizadores, de deuses exploradores do mundo dos homens. Então, eles tinham também uma ideia mítica. Você também ouve falar muito sobre mitologia grega. Mas uma diferença sensível começa a acontecer no século VI com o surgimento da filosofia. O que exatamente a filosofia fez? A filosofia começou a pensar a realidade material, ainda a partir da realidade transcendente, metafísica, mas assim,
com um conteúdo mais reflexivo. Um bom exemplo são esses dois camaradas aqui, tanto o Tales de Mileto quanto o Pitágoras. Por exemplo, o Pitágoras, ele entendia o seguinte, que ele entendia que a matéria era controlada pelos números, que os deuses controlavam a matéria através dos números. Como assim? Ele pensava o seguinte, olha, todas as coisas, de uma certa maneira, estão dentro de números, porque elas têm a multiplicidade ou a unidade. Uma coisa, duas coisas. Ou então, as coisas são medidas pelos números por tamanho, o seu volume, ou ainda sua massa, o seu peso. Então, para Pitágoras, e não só para Pitágoras, assim como a escola pitagórica, a ideia de que, de alguma maneira, as divindades, os deuses, controlavam a realidade material por meio dos números. Né? Isso era, portanto, um controle da metafísica sobre a física. Já o Tales de Mileto era um outro filósofo que começa a tentar entender a origem de todas as coisas, e é muito famosa a ideia dele de que a origem de todas as coisas é a água. Por quê? Quando ele começa a ver as coisas da matéria, ele vai perceber que a matéria se divide em coisas líquidas, em coisas sólidas, em coisas gasosas. E a única matéria que se encontra, a única coisa real, da realidade que se encontra nesses três estados para Tales de Mileto, era a água. O que isso indica para nós? Indica uma coisa importante. Há uma ideia mítica, perdão, uma ideia mítica de realidade, mas ela começa a ser substituída por uma, digamos, uma visão mais reflexiva. Então nós vamos chamar essa ideia de uma ideia mítico-reflexiva, ou seja, os gregos começavam a entender a realidade physis a partir da metafísis ainda, mas isso não vinha diretamente só por uma história mítica. Havia um processo reflexivo. Se você lembrar bem das nossas aulas de introdução ao conceito de cosmovisão, nós falamos muito sobre esse padrão reflexivo da mente. Então, a filosofia ela vai instaurar isso, e quando isso se instaura, há uma mudança, é como se fosse uma revolução no pensamento. Todas as civilizações estavam pensando, mais ou menos de forma mítica, mas assim, uma transcendência não precisava ser explicada. Agora, a realidade, essa relação da transcendência com a realidade imanente ou a matéria, ela começa a ser explicada. Então, agora você tem um processo reflexivo. E isso é a pedra de fundamento, ou a pedra fundamental do Ocidente. O Ocidente, ou a civilização ocidental, nasce então no mundo grego com a filosofia, num processo de mudança de uma visão mítica para uma realidade physis, uma realidade pensada. Não confunda, essa estátua aí é do Rodin, né, Auguste Rodin, é de 1880, mas vale a ideia, ele está pensando. Mas agora essa realidade transcendente, é administrada por processos de compreensão racional. Ou seja, para os gregos, eles deveriam entender a realidade physis, né, que era onde eles viviam, a partir da metafísis, ok, que era a transcendência dos deuses, mas isso era um processo reflexivo, eles precisavam entender. Então, eles pensavam. Isso é importante. Eles estavam sempre pensando. Vou falar um pouquinho da Grécia. Nós vamos dividir a Grécia em três períodos e eu quero que você perceba uma coisa, vou tentar exemplificar. Aqui nós estamos vendo deuses gregos do período arcaico. Deixa eu aproximar aqui a imagem. Você percebe nesses deuses gregos uma certa proximidade ao mundo antigo. Né? Então, quando você olha, por exemplo, as estátuas egípcias, você vai ver aqueles deuses parados, aqueles deuses com olhar no infinito, aqueles deuses distantes. Não há um relacionamento dos deuses com o homem, pelo menos não há um relacionamento direto, tão absoluto dos deuses com os homens. Há um relacionamento distante, distanciado. Aqui nós estamos vendo Coré e Corá, as estátuas gregas mais antigas que nós temos, representações de deuses, jovens deuses. Os gregos tinham uma coisa interessante,
Eles sempre representavam os deuses como jovens, tá? Vamos ver um outro período, um período que pode ser muito interessante. O período que se segue a esse período arcaico é chamado de período clássico. Então, lá no período arcaico, você está tendo a transição. Agora, aqui no período clássico, você já está ali na escola socrática, já não é mais só os pitagóricos ou os pré-socráticos. Nós estamos com a filosofia se desenvolvendo cada vez mais. Então, cada vez mais os processos reflexivos estão é, se tornando a maneira de ver o mundo. E aqui você percebe uma mudança até na representação dos deuses. Isso é muito interessante. Você vai perceber aqui a deusa de Milos, e outras estátuas gregas você poderia pegar. Eu só estou aqui, quando você vê o slide lá no Prezi, depois que voltar o Moodle, você perceberá que eu tenho outras imagens. Aqui você vê que existe movimento. O Deus está dando aquele passo. Então veja, não é mais um Deus distante. Você vai perceber que nesse período clássico, os deuses estão, de uma certa maneira, em contato com os homens. A mitologia grega ganha um novo espaço, que é justamente a aproximação entre os deuses e os homens. Então você vai ter uma mudança. E essa é uma mudança importante, significativa. Os deuses estão sempre dando um passinho, aproximando-se dos homens. Eles estão se tornando mais próximos. Na verdade, a realidade transcendente está se aproximando da realidade imanente. A metafisis está se aproximando da physis. E isso é um ponto muito interessante para a nossa ideia de mundo ocidental. Okay? O último período que a gente vai ver, o período grego, é o período helenístico. A gente chama de período helenístico porque é o período das grandes guerras de Alexandre o Grande, quando ele tenta espalhar a Grécia ou a mentalidade helênica por todo o mundo. Ele vai até a Índia, lá ele vai morrer, mas ele vai até a Índia levando o pensamento grego. É óbvio que a mentalidade grega, então, se torna uma coisa, digamos, importante, uma mudança no mundo antigo. Os gregos vão ser chamados, então, de ocidentais, os helênicos. Em outras palavras, eles veem o mundo de uma maneira diferente. E aqui nesse período helenístico, até por causa das misturas, o avanço e o processo filosófico, você vai ver uma coisa bem interessante, que é essa aproximação entre homens e deuses, né? E você vai ver assim uma coisa interessante que é justamente essa ideia de os deuses estão mais parecidos com os homens. Eu acho que isso é interessante. Algumas coisas que a gente deve pontuar sobre essa civilização grega. Primeiro, a mentalidade ocidental vai mostrar a metafísis e a físis mais próximas e se relacionando, ok? Uma ideia de mundo mais reflexiva. Os homens vão tentar entender a realidade. Por exemplo, Aristóteles vai estudar a física, vai ser chamado o pai da física antiga, né? O pai da ciência antiga. O início da ideia de um mundo ocidental. É isso que a gente pode marcar neste período. Então, o mundo grego foi a porta de abertura do Ocidente. O Ocidente, então, nasce exatamente no período da filosofia, e a sua mente, ou aquelas características básicas da mente ocidental, ou seja, ela tem ainda valores transcendentes, mas eles já são reflexivos, começa a marcar quem somos nós e que tipo de civilização vamos desenvolver. Então, aqui você tem uma ideia do mundo ocidental, nascedor do mundo ocidental, como um processo reflexivo, uma ideia de mundo diferente da ideia mítica. Então, o Ocidente vai ser a primeira civilização a desenvolver uma cosmovisão de natureza reflexiva, tentando aproximar a metafísis e a físis num relacionamento. A gente vai continuar na próxima aula, mudando para o mundo romano. Nós vamos ver a introdução do mundo romano e vamos ver a diferença entre mundo grego e mundo romano. Obrigado e até a próxima aula.